O pequeno produtor de queijo vive um desafio. Como manter a tradição do queijo artesanal sem desrespeitar as regras sanitárias de produção? Não é fácil, hein, Nelson? Olha, Ellen, os produtores que eu conheci em Minas não se conformam. Como é que um produto oficialmente considerado patrimônio nacional não pode ser vendido fora do estado? Quer dizer, o povo de Minas pode comer, mas o paulista, o carioca, não. São as tramas da legislação, como a gente vai ver agora. Das principais regiões produtoras de queijo artesanal de Minas, o Globo Rural esteve em duas. Serra da Canastra, no sudoeste, perto de Araxá, e mais ao norte, no Cerro, perto de Diamantina. Na Canastra, visitamos a propriedade do seu José Baltazar da Silva, mais conhecido como seu Zé Mário, que conta com a ajuda do filho Eudes. No Cerro, estivemos com João Magno Pimenta, que tem como ajudante a filha Priscila. Os dois passaram a adotar as chamadas boas práticas de produção instituídas pelo IMA, o Instituto Mineiro Agropecuário, que criou toda uma regulamentação para os derivados do leite. A gente não usava lavar peito de vaca, né, antes das boas práticas. Tirava o leite de qualquer maneira. Assim. Agora, João Magno e seu Zé Mário trabalham com ordenhadeira mecânica, lavam o úbere das vacas, enxugam com papel toalha. Fazem o teste de mamite. Reformaram todas as instalações. O curral está dividido, cômodo próprio de lida, outro para guardar ração, outro para medicamentos. O piso, que era de terra batida, foi concretado. O negócio era bagunçado mesmo, fala com o senhor por verdade. Era bagunçado. É, né? Era sujo. Números demais. Não é só que não, é geralzão. É, né? Atualmente fica tudo um brinco. O equipamento é lavado com bucha e sabão. Não resta sujeira no chão. E a água, embora venha de dentro dos próprios sítios, é filtrada e clorada. A gente sabe que a água é uma água boa, né? É uma água que vem direto da nascente. É lá na serra. E a gente achava que ela era uma água 100%. E fez a análise da água, ela não passou numa análise. Todo esse cuidado, esse capricho no curral não é nada perto do rigor a ser tomado na queijaria. Terminada a ordenha, o Eudes e o seu Zé Mário não podem entrar na sala de fabricação. Aqui fora tem um coletor, um funil, por onde eles mandam o leite lá para dentro. O João Magno também tem um sistema para abastecer direto a queijaria. E nas duas propriedades, quem põe a mão na massa para fazer o queijo são as mulheres. No Cerro é a Maria, casada com o João. Na Canastra, Dona Valdete, esposa do seu Zé Mário. E olha só, de banho tomado, trajada com jaleco, avental, bota, gorro, luva e máscara. O recinto tem duas pias, uma para os utensílios e outra só para lavar os queijos. Tem entrada de ar, tela à prova até de mosquito e câmara especial para a maturação do produto. Olha aí como fica o queijo acabado. Tem que ter um gado analisado, né, bem higienizado, um leite com todo capricho para ter o queijo chegar nesse ponto. João Magno manda os queijos para maturar numa cooperativa, a Exemplar Cooperativa dos Produtores do Cerro, que tem um criterioso serviço de recepção, lavagem e armazenagem do produto. Aqui o queijo fica em câmaras frias e sai embalado, mostrando no invólucro até o número da propriedade em que foi feito para eventual rastreamento. No entanto, você que está fora de Minas Gerais não pode comprar o queijo do seu Zé Mário nem o do João Magno. Consequência da legislação que estabelece que o produto inspecionado pelo município só pode ser comercializado no município. O inspecionado pelo Estado se restringe ao Estado. Assim, o produto do seu Zé Mário, por exemplo, que por 3 vezes ganhou o concurso de melhor queijo de Minas Gerais, passou a divisa do Estado, é considerado impróprio para o consumo.
Por que o abismo tão grande entre as normas e o mundo real das fazendas? Em 1952, quando foi feito o primeiro regulamento, a referência foi não o sistema europeu baseado no leite cru para produção agroartesanal, mas no modelo americano, que determina a pasteurização do leite para as grandes indústrias. Num resumo, podemos dizer que durante décadas prevaleceu para o campo a regulamentação industrial. Até que, em dezembro de 2011, o Ministério da Agricultura baixou a Instrução Normativa número 57, anunciada pelo próprio governo federal como uma regra que atende à antiga solicitação dos produtores artesanais de queijo. A nova medida mexe basicamente com o período de maturação, que é o tempo que o queijo leva para que as bactérias do bem, vamos dizer assim, se sobreponham aos micro-organismos maléficos do leite cru. Com a maturação, o queijo alcança a inocuidade, como gostam de falar os técnicos, quer dizer, pode comer que não vai lhe fazer mal. E o período de maturação já foi de 10 dias, mas nos anos 90, para internalizar regras do Mercosul, passou para os 60 dias. Ouça o que diz sobre isso o presidente da Cooperativa do Cerro, Carlos Dumont. 60 dias é inviável, porque o queijo, com 60 dias, ele estaria aí, não daria nem para ralar mais. Os produtores alegam que de 10 a 15 dias, conforme a região, o queijo já pode ser consumido. É o meia cura. Mas para baixar dos 60 dias, a instrução estabeleceu condicionantes. A primeira delas é que o setor produtivo apresente estudos técnicos científicos comprovando que a redução do tempo de maturação não compromete a qualidade. Carlos Dumont diz que essa prova científica está fora do alcance do produtor. Não tem dinheiro, né? Você coloca uma proposição, mas cadê o dinheiro para as universidades trabalhar em cima desse produto e achar a solução? A Instrução 57 estabelece também que a produção de leite cru fica restrita a queijarias situadas em regiões que têm o selo de identificação geográfica, excluindo, portanto, todas as outras regiões. E que a propriedade seja certificada oficialmente como livre de brucelose e tuberculose. E ainda determina que o produtor mande fazer análise mensal do leite em laboratórios oficiais da rede RBQL, Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Só tem 2 em Minas, em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. O produtor Moisés Gonçalves pede que a gente imagine como ele, localizado na Suvanca da Serra, como fala, vai mandar essas amostras para um laboratório que está a quase 500 quilômetros de distância. Mandar com quem? Através de quem? Quem leva? Como que eu vou lá levar? O custo de eu levar lá é caro. Então, não tem condições, né? No momento, não. O presidente da Cooperativa de São Roque de Minas, João Leite, que recuperou uma receita do tempo em que a canastra mandava queijo para a corte no Rio de Janeiro e está fazendo o canastra real, apreciado por entendidos e comparado a queijos suíços de leite cru, que, aliás, são vendidos livremente nas capitais brasileiras, João Leite afirma que, ao tentar consertar, a instrução normativa está inviabilizando a produção. Antes dela, nós podíamos produzir e não comercializar. Agora ela inverte o processo. Ela autoriza a comercialização, mas ela dificulta tanto a operacionalização, ou seja, a produção, que inviabiliza a produção. Então, comercializar o quê se nós não conseguimos nem produzir? Nós trouxemos as reclamações do pessoal do queijo aqui para Brasília. E a primeira coisa que ouvimos aqui no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi o seguinte: olha, não é porque o produtor é pequeno, artesanal, que não tenha que cumprir regras. O autor da frase é o veterinário Luiz Carlos Oliveira, diretor do DIPOA, Departamento de Inspeção dos Produtos de Origem Animal. Nós não podemos descumprir aquilo que a Constituição nos determina que faça, que é a garantia da inocuidade, no âmbito de competência do Ministério da Agricultura. E assim a lei é nacional, nenhum alimento pode ser dado ao consumo sem a prévia fiscalização. Isso é uma lei que respeita um princípio constitucional de segurança do consumidor. Em Minas, no entanto, o IMA, o Instituto Mineiro Agropecuário, nas pessoas dos veterinários Altino Rodrigues Melo, diretor-geral,
E Pedro Artung, ex-diretor técnico, propõe que a Instrução Normativa 57 seja revogada e adequada à produção artesanal de queijo. A legislação que está aí é muito complexa, ela precisa ser adequada à realidade deles. E não o contrário. O que se espera das leis é que elas se prestem a regulamentar fatos sociais pré-existentes. Não se pode, por força de lei, pretender-se criar um fato social. Existe um processo burocrático que dificulta para o nosso pequeno produtor que mora na propriedade rural e às vezes não tem nem energia, de cumprir todos aqueles protocolos legais desnecessários nesse caso, e isso é um entrave hoje. Não há uma deficiência de legislação ou de regulamentação. Para o diretor do DIPOA, a solução não é baixar o rigor, mas fazer funcionar o recém-regulamentado SISB, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os municípios e os estados devem montar laboratórios com padrão de excelência para que possam ser aprovados pelo Ministério da Agricultura. O governo federal daria reconhecimento de equivalência a esses laboratórios. Então, o queijo inspecionado localmente poderia ser vendido nacionalmente. Se o município tiver uma produção artesanal, mas tiver um serviço de inspeção implantado, o Ministério pode reconhecê-lo e pode sair da clandestinidade. Então, cabe mais uma organização político-socioeconômica de cada comunidade, de cada município e do Estado. Essa linha de pensamento conflita com a realidade dos municípios onde se dá a produção de queijo artesanal. Conta-se nos dedos de uma única mão aqueles capazes de montar laboratórios do tipo que o SISB exige. Um alento, porém, parece vir do secretário de Defesa Animal do Ministério da Agricultura, Enio Rodrigues. Perguntado se é possível uma revisão das regras, ele diz: é possível sim, é possível, acho que tudo caminha para isso, não é? O secretário reconhece que as regras, historicamente voltadas para a indústria, precisam contemplar mais a produção artesanal. O Ministério, inclusive, estuda como fazem os países europeus, que têm tradição no assunto. Há que separar as coisas. Não é possível aplicar regras de indústria numa produção que é feita dentro de um estabelecimento rural. A Europa, não é, tem solução para isso e provavelmente a solução europeia é a solução que virá acontecer no Brasil. Mas que situação complicada, hein, Nelson? Helen, é uma queda de braço. Da mesma forma que não se pode aceitar um produto que faça mal ao consumidor, não se pode aceitar uma lei que sufoque a produção artesanal, que não é só de Minas, mas de todo o país. O desafio, então, é buscar uma adequação legal para preservar a saúde e também a tradição.